Aquele dia, ao anoitecer, disse ele, Jesus, aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Atravessar do outro lado do mar da Galileia. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, uma tempestade, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, sabe fazendo o que, irmãos? Dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Isso é muita paz. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, mestre, não te importa que morramos? Jesus, bem tranquilo, deu uma ajeitada no paletó e se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse, Luiz? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é? Estou perguntando para você, meu irmão. Acorda. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Fala aí, Jesus. Jesus. Eu quero falar sobre, rapidamente, quem é este que o vento e o mar lhe obedecem. Esse é o tema da mensagem. Quem é este? Quem é este? Vocês conhecem a história? Jesus, ele teve o ministério dele ali nas margens do mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é uma represa, tipo a represa Billings, é água doce. O mar da Galileia é um mar, água doce, tipo na nossa represa Billings aqui. E era comum Jesus ali pegar um barco, seus discípulos, a maioria deles eram pescadores, e ele era normal ele pegar esse barco e atravessar ali o mar, e do outro lado da Galileia, e era normal, isso fazia parte do cotidiano de Jesus. E é interessante que uma dessas vezes que Jesus foi atravessar o mar, veio um grande vendaval, veio uma grande tempestade. E na nossa vida é assim, meus irmãos. Às vezes você está vivendo uma vida normal, tudo tranquilo, mulher está bem, marido está bem, os filhos estão bem, o cachorrinho está tranquilo. Mas de repente, do nada, aparece um vendaval, uma tempestade na sua vida. Alguém já passou por alguma tempestade? Os que não levantaram a mão são anjos, querubins que estão no nosso meio aqui. Eu sei, entendo. Às vezes Deus manda anjos, porque se você falar que vive nesse planeta, esse mundo caído, e nunca passou por uma tempestade, você só pode ser um anjo. Porque todos nós aqui já passamos tempestades na vida pessoal, na vida familiar, na vida financeira, nos relacionamentos, uma doença, uma depressão. Todos nós estamos vulneráveis a isso, sim ou não? Glória a Deus. E aí, Jesus, quando ele está bem ali no meio do mar da Galileia, acontece essa grande tempestade. Essa grande tempestade. E você sabe que na vida nós passamos por 3 tipos de tempestades. 3 tipos. O primeiro tipo de tempestade que a gente passa na nossa vida é aquela que nós mesmos atraímos. Tem tempestade que eu estou passando, que você está passando e que nós vamos passar, que são frutos da minha escolha. Eu escolhi a mulher errada, escolhi o marido errado, escolhi o emprego errado, tomei a decisão errada, peguei o trem errado e fiz um monte de coisa. Então eu estou passando por tempestade às vezes porque eu fiz escolhas erradas. E
esse é o tipo de tempestade, porque às vezes esse tipo de tempestade é fruto de desobediência. Deus mandou você ir para lá e você foi para cá. Como Deus te ama, Ele não vai deixar você ir no caminho errado. Ele vai mandar uma tempestade na sua vida para você voltar para o caminho certo. Se você ler a história do profeta Jonas, Deus mandou ele ir para um lugar. Deus falou para ele, você vai lá pregar em Nínive. Só que ele não gostava dos ninivitas, ele não gostava daquele povo lá era cruel. E Deus falou para ele, vai lá pregar em Nínive. Como ele não foi, ele foi para Tarsis. E aí ele pegou um bilhete e falou, vou para o lugar mais longe. Comprou o bilhete, lugar mais longe, vou lá para Cabrobró, vou num lugar lá que ninguém me conhece. Só que Deus que tinha um plano para ele lá em Nínive. Deus ia usar ele para pregar o evangelho, e aquelas pessoas iam se arrepender para não serem destruídas. Como ele não obedeceu, Deus mandou uma tempestade. E aí ele foi parar lá no fundo do mar. Deixa eu falar para você. Às vezes nós estamos passando uma tempestade porque nós desobedecemos. Deus mandou a gente ir para Pindamonhangaba e nós fomos lá para Cabrobró. E aí Deus vai falar, não vai não. Quem manda na sua vida sou eu sou o seu Senhor, eu que mando. Então tempestade na sua vida. E a vida de Jonas se acalmou só quando ele foi parar lá em Nínive. Lá em Nínive Deus usou ele poderosamente e a tempestade foi embora. Então tem muitas tempestades que nós passamos que é frutos das nossas escolhas, das nossas decisões. E tem gente que continua desobedecendo e está afundando, porque a vida de Jonas foi essa. Se você for analisar, Jonas, ele estava em Jope. Quando ele foi ali para Tarsis, ele desceu mais um pouquinho. E depois de Tarsis, ele foi para onde? No litoral, desceu mais um pouquinho. Depois do litoral, ele foi parar no convés do navio, desceu mais um pouquinho. Aí você fala, não, aí acabou. Não, acabou não. Depois jogaram ele no mar, e aí ele foi parar na boca do peixe, e o peixe levou ele lá no fundo do mar. Então às vezes a pessoa fala, não, eu estou no pior. Não, às vezes dá para descer um pouquinho mais. Às vezes desgraça pouco é bobagem. Às vezes você continua na desobediência e fala, não, aqui é o máximo que eu posso chegar no buraco. Não, ainda dá para descer um pouquinho mais. Isso me lembra daquela historinha que o menino estava contando na sala de aula dele, que ele estava falando, tentando evangelizar um amigozinho, e ele dizia para o amigozinho, olha, na Bíblia tem a história de Jonas, e que por ele não obedeceu, e ele foi engolido por uma baleia, por um peixe, e depois o peixe foi no mundo do mar. Aí a professora, ouvindo a historinha, a professora era não crente, ela falou, menino, você ainda acredita nessa historinha que Jonas foi engolido pela baleia? Você acredita nessa história? Como uma baleia vai engolir um homem? Ele falou, acredito sim, professora. Acredito sim, professora. Porque se está na Bíblia, eu acredito. Aí ele falou assim, então se a senhora não acredita, é problema da senhora. Eu acredito que o peixe engoliu Jonas. E quando eu chegar lá no céu, eu vou perguntar para Deus como é que foi essa história do peixe engolir ele. Aí a professora falou, e se ele estiver no inferno? Aí o menino respondeu, aí a senhora pergunta. Tem escolhas, tem tempestades que é fruto de nossas escolhas. E se a gente não realmente se arrepender e se voltar para Deus, a tempestade não vai parar. O segundo tipo de tempestade que nós passamos em nossas vidas são aquelas tempestades que Deus manda para testar a nossa fé. Tem tempestade que eu passo, que você passa, que nós passamos, que Deus quer testar a minha fé, Ele quer fortalecer a minha fé. Essa tempestade aqui, fica claro que eles estavam passando uma tempestade, mas quem falou para que eles atravessassem o mar? Jesus. Isso aqui não é fruto de escolha dos discípulos. Jesus falou, olha, agora eu quero atravessar do outro lado do mar, da represa. E aí eles vão lá e encontram uma tempestade. Deixa eu falar para você, muitas vezes você está fazendo a vontade de Deus, você está no lugar certo, você está no chamado de Deus, no propósito de Deus, você está no lugar certo, na hora certa, e às vezes a tempestade também vem.
Porque tem gente que acha que toda tempestade é porque eu estou fora. Não, às vezes na tempestade é que você está fazendo a vontade de Deus. Às vezes você está sofrendo porque você está fazendo a vontade de Deus. É o caso dos discípulos. Jesus falou para eles: vão atravessar o barco. Ou seja, Jesus que colocou eles no meio dessa tempestade. Às vezes você está passando por uma tempestade porque você quer obedecer a Deus, você quer fazer a vontade de Deus, você quer cumprir o propósito de Deus, você aceita os comandos de Deus, e por causa disso você está passando por uma tempestade, porque você está obedecendo. Por isso que a gente tem que ter discernimento. Será que essa tempestade que eu estou passando é fruto da minha desobediência, ou essa tempestade que eu estou passando é porque eu estou obedecendo a Deus? Quantos entendem que eu estou falando? Dá um glória a Deus aí. O terceiro tipo de tempestade é a tempestade de origem maligna, luciferiana. Diante de uma tempestade, às vezes tem algo maligno, das trevas por trás. Eu não sei se você conhece esse texto aqui, mas esse texto, se você continuar lendo ele, Jesus vai para um lugar chamado Gadara, e lá havia um possesso gadareno. Já leram isso? E aí tinha demônios ali, tinha um principado ali tinha um demônio bravo, aqueles demônios bravos mesmo. E alguns estudiosos acreditam que quem mandou essa tempestade foi o diabo, para que Jesus não chegasse do outro lado, porque Jesus chegando do outro lado, ele ia libertar esse demônio, né, do gadareno. E esse gadareno, depois, se você continuar lendo, ele foi numa região e ele pregou em 10 cidades, ele foi usado tremendamente por Deus. E às vezes você pode estar passando uma tempestade que é de origem maligna. O inimigo quer fazer a sua vida ficar mais difícil. Ele não pode impedir o propósito de Deus na sua vida, mas ele quer fazer ficar mais difícil. Ele não pode impedir, porque quando Deus age, ninguém impede. Mas ele pode fazer com que a nossa jornada fique mais difícil, mais onerosa, mais dolorosa. Ele fala, ele vai chegar lá, ele vai cruzar a linha de chegada, mas não vai ser moleza não, não vai ser fácil não. Ele vai chegar, mas eu vou resistir. Assim como o príncipe da Pérsia resistiu Daniel, ele orou e jejuou, e o príncipe da Pérsia o resistiu. Deixa eu falar para você, nós estamos numa luta espiritual, numa batalha espiritual, e às vezes há resistência contra a minha vida, contra a vida, contra a sua família e contra o seu ministério, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades, é contra os dominadores desse mundo tenebroso. Entendendo esses 3 tipos de tempestades, eu quero agora compartilhar com você rapidamente sobre 3 perguntas que surgem no meio dessa batalha, desse vendaval, né? Desse tsunami aí. Tem 3 perguntas. A primeira pergunta que é feita nesse texto da Bíblia Sagrada que nós acabamos de ler é: Mestre, não te importa que morramos? Olha só, Marcos 4:38, Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram no meio daquela tempestade, no meio daquele vendaval. E a pergunta deles é: Mestre, não te importa que nós morramos? Essa é uma primeira questão que nós, como crentes, precisamos ter, porque muitas vezes nós estamos no meio de uma tempestade, seja ela de origem humana, seja ela de origem divina, seja ela de origem maligna. Muitas vezes nós estamos numa tempestade e nós temos a impressão que Deus está dormindo. Já teve essa impressão ou não? Alguém aqui já teve essa impressão? Você no meio da luta, você orou, você clamou, você jejuou, você declarou em fé, mas parece que Deus não fez nada. Você já teve essa sensação que Deus não está fazendo nada, que Deus não está agindo? Alguém já teve essa sensação? Levanta sua mão aí. E a pergunta de Pedro, na verdade, é mais uma crítica do que uma pergunta. A pergunta de Pedro é: Senhor, tu não te importas que nós morramos, Senhor? Eu estou aqui numa tempestade, nós vamos passar, se o Senhor não fizer nada, nós vamos morrer. Esse barco vai virar, a profundidade aqui é muito grande, e o Senhor está
É que nem eu estou pregando, tem uns dormindo aqui. É duro, filho, quando você quer fazer algo e tem gente dormindo. Não é? A impressão que você está numa luta, você está numa batalha espiritual, e eu espero que você esteja nessa batalha comigo aqui, porque hoje é dia de salvação, e tem gente que no lugar de estar orando, ele está dormindo. É terrível isso, a apatia, o desinteresse é muito grande. Então Pedro, na verdade, é mais uma atitude crítica que ele faz para Jesus, não um pedido de ajuda. Senhor, o Senhor não se importa que nós morramos? E às vezes, na hora da tempestade que nós estamos passando da vida, e as perguntas que surgem o que eu fiz de errado? Sim ou não? Onde está a brecha que eu dei para o diabo na minha vida? Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que passar por isso e aquele camarada que é pior que eu não está passando? Você não tem essa impressão às vezes? Pô, o Senhor tem uma vida piedosa, aquele cara apronta todas, e eu passo por isso e ele não passa. Foi o que o profeta disse lá com respeito da Síria. Falou: Senhor, o Senhor vai usar a Síria para nos julgar? Os caras aprontam mais do que nós e o Senhor vem batendo em nós. Você não tem essa impressão de vez em quando? O problema é que quando nós passamos por tempestade, talvez você esteja passando, ou já passou, ou vai passar, o pensamento é de dois tipos. O primeiro tipo de pensamento que nós temos é pensamento de acusação. O que eu fiz de errado? O que eu não estou vendo? Tem uma brecha aqui na minha vida. Será que foi aquilo que eu falei? Será que foi aquilo que eu fiz? Então, pensamentos de acusação são terríveis, porque às vezes a gente fala: puxa vida, será que foi porque eu não visitei minha sogra semana passada? Será que é porque eu não paguei o almoço para o meu cunhado? Será que é porque eu não dei o presente para o pastor dia 16 de abril? Será que eu estou sofrendo por causa disso? Será que é isso? Então vem esses tipos de pensamento, de acusação. O segundo tipo de pensamento que vem é o pensamento de justiça própria. E qual é o pensamento de justiça própria? Espera aí, eu não merecia passar por isso. Aqui na igreja tem gente bem pior que eu e não passa. E eu sou tão legal, venho todo domingo, venho no dia da ceia, de vez em quando dou uns cruzeiros aí para a igreja, e tem gente aqui que não dá nada. Senhor, quem merecia passar ele é aquele cara ali, aquela outra ali que deveria passar, não é eu. Isso é justiça própria. Esses dois tipos de pensamentos, na hora da tempestade, vêm. Então, a pergunta de Pedro é: Senhor, o Senhor não se importa que nós morramos? E muitas vezes, você acha que Deus não está se importando com a sua vida. Mas eu quero dizer para você: você é precioso para o Senhor. Você é amado de Deus, e Ele se importa com você sim. Ele sabe o que você está passando, e na hora certa Ele vai agir, Ele vai te livrar, porque quando Ele age, ninguém pode impedir, e a nossa vida está na palma da sua mão. Ninguém pode tirar a nossa vida daqui, seja tempestade de origem maligna, humana, eu não sei qual é o tipo de tempestade, mas tenha certeza que o Senhor se importa com você. Você é filho dele, você é filha dele, você é amado dele, a sua vida está aqui na palma da sua mão, ele se importa. Aleluia, aleluia. A segunda pergunta que nesse texto é encontrada, se a pergunta é: Senhor, tu não importa que nós morremos? Ele se importa sim, essa é a resposta. A segunda pergunta é Jesus que faz a pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Essa é uma questão importante, porque Jesus questiona aqui a fé dos discípulos. Porque se Jesus está falando que eles não tinham fé, eles podiam ter fé para dizer para aquele mar, para aquele vento, e dizer: vento e mar, se acalme. Porque se eles não tivessem o poder para isso, por que Jesus ia dizer para eles: vocês não têm fé não? Jesus não diria isso. Jesus fala: não, vocês fizeram bem, me chamaram. Mas Jesus questiona a fé dele. Por quê? Porque tem muitas pessoas que têm fé para perdão dos pecados, e essa fé é crucial, é importantíssima, é fundamental. Mas nós temos que ter fé também para o sobrenatural. Nós temos que ter fé também para o milagre. Nós temos que ter fé também por coisas assim que nós estamos passando, e nós temos que crer.
Jesus disse assim: olha, quando tiver uma montanha na sua frente, e uma montanha se levantar na sua frente, você tem fé, e você tem que dizer: montanha, saia da minha frente. Agora tem gente que não tem fé para isso. Tem gente que ele passa por problemas, ele passa por lutas, ele passa por enfermidade, ele passa por problema financeiro, e ele fala assim: eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela, é a síndrome de Gabriela. Fala para o seu irmão, não é com você que o pastor está falando não, né? Tem gente que não tem fé para isso. E às vezes não tem fé, não é porque ele não quer ter fé, porque ele não foi ensinado para isso. Porque ele aprendeu apenas a crer na fé salvadora, na fé para perdoar, na fé de salvação, mas ele não foi aprendido na fé para milagres. Eu fui criado aos 19 anos numa igreja que tinha muita fé para salvação, mas não tinha fé para os milagres. Eu tinha uns 22 anos, eu contraí 2 úlceras no duodeno. Estava tendo hemorragia gástrica. Quem olhava para mim, eu ficava da folha da cor de um papel, assim, olha. Eu acho que as pessoas olhavam para mim e falavam: esse cara vai viver mais uns 3 anos no máximo, porque estava ruim. E aí, a teologia que nós vivíamos aí há 20, 30 anos atrás era o seguinte: doença é Deus tratando de você. Eu aprendi isso. Quando você está doente, é que Deus está sendo pedagógico e Ele quer te ensinar alguma coisa. E eu com 2 úlceras aqui, fui lá conversar com o meu líder espiritual. Ele falou: Silvio, é Deus tratando de você. Na segunda hemorragia eu fui lá de novo falar com o meu líder espiritual. Ele falou assim: Silvio, Deus está tratando de você. E eu fiquei tão nervoso. Eu sou um cara calmo, vocês sabem, vocês me conhecem bem. E eu fiquei tão nervoso, eu falei: se ele estiver tratando, ele tem que tratar logo, porque eu vou morrer. Eu vou morrer, como diz alguns aqui. Não morre? Nós tínhamos um pastor que tinha uma época que ele estava com prisão de ventre. E aí ele dizia para o médico: eu vou morrer, eu vou morrer. O médico falou: não, é só você dar um pum que resolve. Ele deu um pum, resolveu tudo. Sarou, não sarou? Você lembra dele? É oração poderosa essa. Agora, às vezes você, como eu, foi criado numa tradição religiosa que a fé é para salvação, mas não é uma fé para milagres. E eu fui criado nisso, é o que eu aprendi, Mas um dia, a minha esposa está aqui, eu já era casado. Um dia eu sofrendo estômago, eu tomava antiácido, tomava tudo esses prazol que você já viu falar aí. Eu falei: não aguento mais. E aí eu lembrei de um amigo meu, que aquele tinha fé, não só de salvação, fé para operar milagres. Falei: Senhor, na verdade eu não tenho essa fé aqui para ser curado, mas meu amigo falou que o Senhor cura, que doença não é só tratamento seu, que o Senhor cura, porque o Senhor curou lá no passado. Eu me lembro no sofá da minha casa, eu morava em Santo André na época, botei a mão aqui nesse abdômen aqui bem chutinho, e coloquei a mão e falei: Senhor, olha, eu aprendi minha vida inteira que o Senhor está tratando a minha vida, mas eu não estou vendo nada de bom nesse seu tratamento aqui não. Eu vou morrer desse jeito. Senhor, mas se o Senhor tem esse poder mesmo, cure-me. Orei. E aí, sabe o que aconteceu? Fui curado. Eu não podia tomar suco de laranja, não podia comer abacaxi, não podia nada dessas coisas ácidas. Hoje, filho, você pode trazer até ácido fônico, que para mim aqui vai, que é uma beleza. Porque um dia eu criei na fé que opera. Então, por que Jesus falou para esses camaradas: vocês não têm fé não? Porque eles tinham fé até em Jesus, que Jesus era o Salvador, que Jesus era o Messias. Sim ou não? Eles tinham fé, porque eles acreditavam que Jesus era o Messias. Mas eles não tinham fé para mandar a tempestade embora. Senão Jesus não teria dito isso. Cadê a vossa fé? Vocês não têm fé não? Jesus teria falado isso se eles tivessem fé para isso? Claro que não. Se Jesus falou, é porque eles não tinham fé. Deixa eu falar para você, nesses dias Deus quer aumentar a sua fé, para que você veja os milagres dele na sua vida. Quantos aí podem dar um glória a Deus? Aleluia.
E a fé também, ela nos ajuda a quê? A vencer o medo, porque nós vivemos num mundo hoje, um mundo de muitas fobias, de muitos medos, muitas pessoas ansiosas, muitas pessoas preocupadas, muitas pessoas com síndrome de pânico, muitas pessoas assim em depressão, muitas pessoas com problemas emocionais aterrorizantes, e nós precisamos ter fé para vencer o medo, porque ou nós vivemos com o espírito da fé ou o espírito de medo, porque a fé, a palavra de Deus diz que é um espírito. A fé é um espírito. Eu não sei quais são os seus medos, mas Deus quer encher o seu coração de fé para você vencer os seus medos. Quantos podem dizer um glória a Deus? Os discípulos estavam morrendo de medo, porque eles eram acostumados a atravessar o mar da Galileia, mas ali houve uma situação, e às vezes nós vamos estar numa situação que nós vamos ter que ter fé para vencer os medos. Os medos. Por exemplo, nós estamos nessa campanha, Minha Célula é Forte. Já já, alguém que está aqui na igreja, a célula dele vai encher, em nome de Jesus, porque as células vão fortalecer, serão fortalecidas e crescerão. Já já você que está lá na sua célula, você vai ter que liderar a sua célula. Sim ou não? Aí você nunca falou em público. Você nunca falou em público. Você fica gagueja. Você dá taquicardia, o seu coração dá batedeira quando você começa a falar em público. E aí como que nós vamos fazer multiplicar essa célula? Se você gagueja. Você precisa de quê? Eu tenho fé, Senhor. Eu tenho fé porque o Senhor vai me usar. O Senhor me chamou. Eu creio porque o Senhor não me deu espírito de medo nem de covardia. O Senhor me deu espírito de poder, de amor e de moderação. Aí você vai lá e é usado por Deus. Aleluia. Eu estou vendo o Wilson aqui, olha, mexendo no celular, talvez mexendo no WhatsApp agora no culto, mas não tem problema não. Ele foi um dos primeiros líderes meus. Ele tinha muito medo de liderar. Eu era o primeiro líder da célula. Ele tinha muito medo. E eu tinha medo de dar a célula para ele acabar com a minha célula. Era a célula número 1. E Deus tinha falado para nós que nós temos dezenas, centenas, milhares de células espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. E a minha era a primeira. Eu falei, eu vou dar célula para esse cara aqui, ele vai acabar com a minha célula. Tudo que eu construir, ele vai destruir. Ele vai passar como uma moto niveladora e vai destruir. Eu me lembro quando eu falei para ele, eu não vou mais na célula não. É você que vai liderar. Mas depois ele pegou a célula, para terminar essa história. Essa célula cresceu, multiplicou. Ele virou discipulador, virou pastor, está aí. Por isso que eu tolero ele no celular quando eu estou pregando, porque ele já fez muitas coisas boas aqui em nome de Jesus. Tem crédito. Aleluia. Agora, a fé é para isso, a fé é para milagres, a fé é para ativar você. Por exemplo, tem gente que tem medo de dirigir. Como as mulheres barbeiras aqui de Mauá tem que ter, os homens também. Agora precisa de fé. Eu creio, eu vou pegar aquele carro lá e me entra na minha frente, que eu passo por cima de todo mundo. Quem que vai entrar na minha frente? Não é? Esses dias o irmão falou para mim, pastor, eu tenho condições de viajar de avião lá para o Nordeste, mas eu tenho medo de viajar de avião. Falei, você não tem medo de viajar de avião, você tem medo de que o avião caia e você morra. Ninguém tem medo de avião. Avião não dá medo para ninguém. O medo é o avião cair e você morrer. Você tem medo de morrer. Mas deixa eu falar para você, a fé vence o medo. Lá em Hebreus capítulo 2 verso 14, olha só, Hebreus capítulo 2 verso 14, você tem que vencer os medos, principalmente o medo pior, que é o medo de morrer. Olha só o que diz Hebreus 2:14. Depois que você lê esse versículo, o seu medo tem que acabar. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, e é verdade, ele também participou dessa condição humana, Jesus, para que, por sua morte, ele derrotasse aquele que tem o poder da morte. Quem é que tinha o poder da morte, irmãos? O diabo. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte.
Eu quero declarar sobre a sua vida que você é filho. Você não precisa ter mais medo, porque aquele que está em Jesus, ele passou da morte para a vida. Ele não verá mais a morte. Ele não tem mais medo da morte. Eu me lembro, a pastora Mira, estou me lembrando, pastora Mira, da sua prima. Ela morava lá numa chácara em Ribeirão Pires, desviada da Assembleia de Deus. Ela falou: Miriam, vocês precisam me ajudar. Ela morava ali numa chácara. Você sabe que morar chácara no escuro já não é uma coisa assim, né? Aqueles ventos. E a porta, você lembra? As portas batendo? As portas, pá, pá. Mas não tem ninguém, a porta batendo. Filho, fantasma não existe, mas demônios existem. E tudo que essa turma fala de fantasma é um demônio que está por trás. Mas Jesus Cristo, ele venceu todo o principado, toda a potestade, ele envergonhou. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Você pode chegar perto de um fantasma, de uma mula sem cabeça, você pode chegar perto de qualquer um, você não tem mais medo, você venceu esses medos. Aleluia! Isso é maravilhoso. Só isso aí já vale a pena ser crente por causa disso. Eu fui criado num contexto que meu pai falava: cuidado com a mula sem cabeça, cuidado com a cabeça vermelha, cuidado com o Saci Pererê, que ele está com uma pedra de volta. Eu fui criado nesse contexto, filho. Interessante que depois que eu me converti, eu nunca mais encontrei o Saci Pererê na minha vida. Alguém venceu isso? Dá um glória a Deus aí. No interior de São Paulo havia muitas histórias, muitos mitos. Depois que os crentes invadiram com as igrejas, foi diminuindo, eles ficaram tão fraquinhos que nem quase existe mais. Não podia passar embaixo da escada, não podia quebrar espelho, não podia ver um gato no dia, um gato preto no dia 13. E hoje, filho, todos os dias servimos a Deus, louvamos a Deus, porque a fé foi acionada e os medos foram embora. Nós não somos escravos do medo. E olha só o que Davi disse aqui no Salmo 34:4: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Hoje é dia de quebrar os medos na sua vida, em nome de Jesus, porque o Senhor te livra de todos os seus temores. Livrou de todos os seus temores. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, e você não vai ser atingido. É uma bala perdida para cá, é outra bala perdida para cá, é um homem barbeiro ali, é uma mulher barbeira ali, e a gente vai vivendo, aleluia, glorificando a Deus, aleluia. É maravilhoso, irmão. Por isso que é importante ter fé. Jesus falou: vocês não tiveram fé, vocês podiam orar para essa tempestade parar, mas vocês não tiveram fé. Tem tempestade na sua vida que você tem que ordenar para a tempestade. Fala: tempestade, aceitei você até hoje. Até hoje você veio aqui, estava 0-0, mas daqui para frente, ó, tempestade, vai embora da minha vida. Pastor, e se ela for de Deus? Aí ela não vai. Mas e se ela for maligna? E você fica lá. Não, vai lá, ordena para a tempestade. Se for de Deus, fica tranquilo, que ela vai continuar, porque Deus quer tratar de você. Mas se for do maligno, ela tem que ir. Tempestade, você não aceito mais isso aqui não na minha vida. Não aceito mais essa derrota aqui na minha vida. Não aceito mais essa tristeza na minha vida aqui. Não aceito, porque maior é Jesus que está em mim do que aquele que está no mundo. Mas é interessante que a sua fé é acionada pela sua voz. Por isso que quarta-feira eu vou falar de creia e confesse, porque tem gente que tem fé, mas é uma fé apenas interior. É lá, eu tenho muita fé, viu, pastor? Tenho muita fé, mas não abre a boca. Jesus disse assim: se você disser a este monte, monte, seja lançado ao mar, será feito como você diz. Mas tem gente que não fala nada, tem gente que fica com a boca fechada, tem gente que é monossilábico, não fala uma palavra. A fé fala. Diga aí para o seu vizinho: a fé fala. Aleluia. E vamos para o encerramento, que hoje é o culto da esperança. A primeira pergunta que vocês viram é: Senhor, o Senhor não se importa que a gente vai morrer? Segunda pergunta, não é, que nós vimos é: Jesus falou: vocês não têm fé não? Agora a terceira e última pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é, irmãos? Jesus.
Quem é este? Quem é este? Aqui o Senhor declarou fortemente a sua autoridade e o seu poder, incluindo a natureza, incluindo o mar e os ventos. Deus está acima de tudo e de todos. Ele é o supremo, Ele é o magnânimo, Ele está acima de todas as coisas. Ele é supremo sobre tudo. Ele é o todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, imutável, eterno, infinito. É esse o Jesus que nós servimos. Aleluia! Quem é esse? Esse é Jesus, o Filho de Deus que está aí no seu coração. Esse é o que repreende o mar. Esse é o que criou a natureza e controla a natureza. Esse é o que colocou limite nos mares até onde eles podem ir. Esse é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Esse é aquele que nem o céu pôde contê-lo. Este é o verdadeiro Deus que subjuga as obras do inferno. Este é Jesus Salvador, o advogado, a água viva, a ressurreição e a vida, o leão da tribo de Judá, a rosa de Sarém, a estrela da manhã. É esse Jesus que nós servimos. Quem é este? Esse é Jesus. Esse Jesus que nós servimos, que nós amamos. Quem é esse? Esse que tem todo o poder, esse que todos nós um dia vamos ter que prestar contas, esse que curou o cego, que fez o leproso ficar limpo, que fez o paralítico andar, esse que abriu o mar vermelho, esse que mandou o maná do céu, esse que mandou as pragas sobre o Egito, esse que ressuscitou Lázaro, esse que fez o paralítico no templo andar, esse que ressuscitou muita gente e continua fazendo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O seu poder não diminuiu, o seu poder é o mesmo. Toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Quem é este, irmãos? Diga Jesus. Quem é este, irmão? Jesus. Então vamos cantar quem é esse.